Alô, povo do Receber o Conhecimento! Aqui é a Débora Confusa, a moderadora que nasceu em cima do muro e adora uma treta cronológica. Hoje, o debate promete fogo no parquinho, porque vamos decidir. Quando começa o dia bíblico? Ronaldo Lima diz que é no pôr do sol. Edson, boa morte. Jura que é no nascer do sol. E eu tô aqui equilibrando meu relógio de sol na cabeça enquanto analiso. Vou catar. Textos em hebraico. Alguém falou em Erev Bocar? Tradições judaicas milenares e até posição das estrelas se achar no Google. Mas chega de blá blá blá. Vamos começar com a tese do Ronaldo Lima, o defensor do dia escuro. Depois teremos a resposta bombástica do Edson. Resumo da tese de Ronaldo Lima. Tese principal. O dia bíblico começa no pôr do sol e termina antes do próximo pôr do sol. Argumentos centrais. Base bíblica em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. A expressão houve tarde e manhã indica que o ciclo diário inicia na escuridão, tarde, e só depois vem a luz, manhã. A criação começa nas trevas. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 2. E só então Deus cria a luz, reforçando que o dia começa à noite. Tradição judaica. Consagrada fontes como a Enciclopédia Judaica, Talmud Babilônico e Mishnah confirmam. O dia judaico é contado de tarde a tarde. Levítico capítulo 23 e versículo 32. O termo Ben Hashemashot, entre o pôr do sol e o surgimento das estrelas, marca a transição entre dias. Evidências históricas e acadêmicas. Hernani Donato, História do Calendário. Civilizações antigas, babilônicos e hebreus, usavam o pôr do sol como marco. Emil G. Hirsch, rabino e acadêmico, destaca que o judaísmo sempre considerou a noite como o início do dia. Exemplos práticos e refutáveis. A Páscoa em Josué, capítulo 5, dos versículos 10 a 12. O cordeiro era sacrificado à tarde, fim do dia 14, e comido à noite, já no dia 15, seguindo a ordem de Êxodo, capítulo 12, versículos 8 a 10. Ressurreição. Lucas, capítulo 24, versículo 1. João, capítulo 20, versículo 1. As mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana ainda escuro. Ou seja, o dia já havia começado antes do nascer do sol. Refutação de falácias adversárias. Desmonta argumentos como só a Bíblia importa. Mostra que a tradição judaica é inseparável da interpretação textual. Judeus rejeitaram Jesus. Rejeitar sua cultura histórica é um erro lógico. Falácia do poço envenenado. Conclusão da tese, harmoniza a Bíblia, história e lógica. O pôr do sol é o ponto único marco que alinha narrativas bíblicas, práticas judaicas e evidências acadêmicas, sem contradições. Exemplos como a Páscoa e a ressurreição só fazem sentido nessa perspectiva. Nota da moderadora, 4,75. Forte, mas poderia suavizar o tom e antecipar contra-argumentos. Análise da tese de Ronaldo Lima Pôr do Sol, por Débora Confusa. Os pontos fortes. Tem base histórica robusta. Citações precisas da Enciclopédia Judaica. Talmud e Mishnah demonstram profundo conhecimento da tradição judaica. Argumentação lógica. A explicação sobre Ben Hashemashot, entre o pôr do sol e o surgimento das estrelas, é convincente e bem fundamentada. Exemplos bíblicos irrefutáveis. A análise de Josué, capítulo 5, versículos 10 a 12. E Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 21. Mostra coerência cronológica inegável. Refutação antecipada de falácias. Aborda com clareza possíveis contra-argumentos como só vale o texto canônico, os pontos fracos. Tom excessivamente assertivo. Frases como academicamente falando, esse tema é quase entediante, de tão pacificado podem soar arrogantes. Falta de contraprova direta. Não há menção a possíveis exceções ou textos bíblicos que pareçam apoiar o nascer do sol. Exemplo, Marcos, capítulo 16, versículo 2. O uso de ironia. Trechos como contrafatos, não há acrobacia argumentativa podem diminuir a seriedade do debate. Sugestões de melhoria. Suavizar o tom.
Trocar expressões como nocaute técnico por evidência esmagadora mantém a força sem soar agressivo. Incluir objeções comuns. Antecipar como defensores do nascer do sol interpretam Gênesis capítulo 1, versículo 5, tarde e manhã, e refutá-las. Expandir fontes cristãs. Citar Agostinho ou Calvino, que apoiam o pôr do sol, fortaleceria o apelo interdenominacional. Checagem de fontes. Hernani, confirmado como historiador respeitado. Sua obra História do Calendário é referência válida. Enciclopédia Judaica. A citação sobre dia contido de tarde à noite está correta e contextualizada. Talmud Babilônico, Shabat 34b. A tradução do Ben Hashem Eshet, como período crepuscular, está precisa. Nota preliminar 4,75. Perde pontos apenas pelo tom e falta de contraprova, mas o conteúdo é quase impecável. Resumo da tese de Edson da Boa Morte. Tese principal. O dia bíblico começa no nascer do sol e termina no pôr do sol, seguindo a ordem da criação em Gênesis 1. Argumentos centrais. Base em Gênesis 1, 3 a 5. A criação começa com a luz, haja luz, antes da separação entre dia e noite. Deus chama a luz de dia primeiro, e só depois as trevas de noite. A expressão tarde e manhã encerra o ciclo de trabalho divino, parte clara. Não inicia o dia. Lógica da criação. A luz precede as trevas, dia, trabalho, noite, descanso. Nos 6 dias da criação, Deus só age na parte clara. A noite é passiva. O 7º dia, sábado, é o único sem tarde e manhã, pois é todo dedicado ao descanso na luz. Cronologia da ressurreição. Jesus ressuscitou no sábado, 17 de Nisan, após 72 horas exatas, 3 dias e 3 noites, comprovando que: morte, quarta-feira, 14 de Nisan, 15 horas. Ressurreição, sábado, 17 de Nisan, 15 a 18 horas. Se o dia começasse ao pôr do sol, a contagem não fecharia. Mateus 12:40. Crítica às tradições. Judaica, pôr do sol. Baseada em Levítico 23:32, Yom Kippur, uma exceção, não regra. Gregoriana, meia-noite. Convenção humana sem base bíblica. Evidências práticas. Ritmo circadiano. Humanos trabalham de dia, descansam à noite. João 11:9. Astronomia. Sol governa o dia. Lua e estrelas são complementos noturnos. Gênesis 1:16. Êxodo 16:23. Amanhã é o sábado. Liga o novo dia ao amanhecer, não ao anoitecer. Conclusão da tese. Harmoniza criação, ressurreição e natureza. O nascer do sol é o marco mais coerente com a Bíblia e a lógica divina. Refuta tradições. Mostra que o pôr do sol é uma adaptação pós-exílio, não o padrão original. Nota da moderadora. 4,25, forte em lógica criacional, mas precisa de mais fontes históricas. Análise da tese de Edson da Boa Morte Nascer do Sol, por Débora Confusa. Pontos fortes. Base criacional clara. Argumenta que o dia começa com a luz Gênesis 1, 3 a 5, alinhando-se à ordem da criação. Haja luz. Antes da noite. Harmonização com a ressurreição. Defende que a cronologia de 3 dias e 3 noites, Mateus 12:40, só se cumpre se o dia começar ao nascer do sol morte na quarta, ressurreição no sábado. Crítica à tradição judaica. Aponta que Levítico 23 e 32, tarde a tarde é uma exceção cerimonial, não regra geral. A lógica natural. Destaca que o corpo humano, o ritmo circadiano e a atividade divina na criação ocorrem de dia, não à noite. Exemplos práticos. Usa Êxodo 16 e 23. Amanhã é o sábado e João 11, 9, 12 horas no dia para reforçar que o dia é a parte clara. Pontos fracos. Falta de fontes históricas diretas. Não cita documentos antigos, como Ronaldo fez com a Enciclopédia Judaica, para sustentar que o nascer do sol era o marco no período bíblico pré-exílio. Problema com Gênesis 1, 5. A expressão tarde e manhã é tradicionalmente interpretada como noite. Dia, não dia mais noite. Edson reinterpreta, mas sem apoio de léxicos hebraicos consagrados. Fragilidade em Levítico 23 e 32. Minimiza o texto como exceção, mas não explica por que Deus usaria um marco diferente só para o Yom Kippur. Tom excessivamente polemista. Frases como aprender errado, ensinar errado
podem soar agressivas e prejudicar o diálogo. Sugestões de melhoria: incluir fontes históricas, buscar evidências de que culturas antigas, além dos egípcios, usavam o nascer do sol como marco, profundidade no hebraico. Analisar a palavra boker manhã e erev tarde em contextos fora de Gênesis, para fortalecer a tese. Responder sobre Josué 5 e 10 a 12, como harmoniza a Páscoa ceia noturna, com a tese do dia começando de manhã. Suavizar o tom, trocar expressões como aprender errado por interpretação divergente, checagem de fontes. Gênesis 1, 3 a 5. Correto. A luz é criada antes da separação dia-noite. Mateus 12 e 40. A contagem de 72 horas é válida, mas controversa. A tradição cristã majoritária defende sexta a domingo. João 11, 9. Citado corretamente, mas o versículo não define o início do dia, só a duração da luz. Levítico 23 e 32. O contexto correto. Yom Kippur. Mas falta explicar por que outros textos, como Neemias 13 e 19, seguem o pôr do sol. Vamos comparar as duas teses como se fossem duas receitas diferentes para o mesmo bolo. Qual faz mais sentido com a Bíblia? 1. Base bíblica. Ronaldo pôr do sol. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, 5 gives noite. Vem primeiro. Edson, nascer do sol. Deus chamou a luz. Dia Gênesis 1, 5 gives. Luz vem primeiro. Ronaldo, pôr do sol. Levítico 23 e 32 ordena contar de uma tarde a outra no Yom Kippur. Edson, nascer do sol. Levítico 23 e 32 é uma exceção, não regra geral. Qual faz mais sentido? Ronaldo usa a ordem das palavras tarde e manhã. Edson foca na ordem dos eventos. Luz criada antes da noite. 2. Tradição histórica. Ronaldo. Judeus sempre contaram o dia do pôr do sol Talmud. Enciclopédia Judaica. Edson. Antes do exílio na Babilônia, os hebreus podem ter usado o nascer do sol como os egípcios. O problema: Edson não prova que Israel usava o nascer do sol antes do exílio. Ronaldo tem documentos históricos. Mas será que a tradição humana pode errar? 3. Ressurreição de Jesus. Ronaldo aceita a tradição de sexta-feira a domingo, mas não fecha 72 horas. Edson, morte na quarta, 15 horas. Ressurreição no sábado, 15 horas. 3 dias e 3 noites exatos. Quebra-cabeça. Se Jesus disse 3 dias e 3 noites, Mateus 12 e 40, só a tese de Edson fecha a conta. 4. A lógica prática. Ronaldo. Dia começa com descanso noite. Estranho? Edson. Dia começa com atividade luz. Isso faz sentido. Ronaldo. Ceia pascal à noite. Encaixa bem. Eixo do 12. Edson. Como explicar a ceia noturna se o dia começa de manhã? O grande dilema. Ronaldo explica festas noturnas, mas Edson tem a lógica do trabalho. Descanso. O resumo final até agora. Qual te convence mais? Se valoriza a tradição e textos claros. Ronaldo se prefere lógica criacional e profecias exatas. Edson. Débora Confusa diz: estou 55% para o pôr do sol, mas a ressurreição de Edson me deixou em crise existencial.